Olá, boa noite a todos, tudo bem? Gente, vamos dar um tchau aí, ó. Isso! Aqui é a Missão Batista da Verdade e mais uma vez nós estamos nos encontrando aqui, nesse período muito difícil que todo mundo está passando, para cultuarmos ao nosso Deus. Nós vamos orar juntos, nós vamos cantar, nós vamos meditar na Palavra do Senhor e nós vamos também orar uns pelos outros, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na rua, pegue a sua Bíblia que nós vamos ler lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 2, daqui a pouquinho. Mas nós vamos começar orando, nós vamos vamos cantar músicas novas também, músicas que nós começamos a cantar lá na missão e a gente também está aprendendo, viu? E é isso. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia, agradecendo a Deus pelo privilégio de termos uns aos outros, pelo privilégio de podermos ser cuidados por Ele todos os dias e sentirmos a presença dEle. Né? Irmã Marta, faz essa oração. Santo e poderoso Deus, é um privilégio, Senhor, poder estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo que se reúne, ó Pai querido, apesar do tempo difícil, ó Deus, que estamos passando, que estamos vivendo, Senhor, e cultua, Senhor, a Ti. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um, Senhor Deus. Pai querido, continua a nos abençoar, ó Deus, porque sabemos que em Ti, Senhor, somos mais que vencedores, ó Pai. Aceita o nosso culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Mais um dia, né? Nós vamos começar cantando uma música que fala sobre o nome que é sobre todo nome. O nome que é o único nome que importa a nossa vida, a nossa existência. E tudo nos faz olhar para Ele. O nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, o nosso nascimento, quando a gente olha as fotos, quando a gente vê até os filmes, né, nos cinemas, em casa. Você que está alugando muito filme para assistir em casa, você vê aquele super-herói, e aquele super-herói, ele é o antídoto, ele é a solução de todo aquele problema, aquele caos que acontece. Na verdade, é Deus falando com você o tempo todo que a solução é só Jesus Cristo. E só que Ele tem infinitas formas de te dizer isso, inclusive no cinema. Então a gente querendo ou não, ignorando ou não, prestando atenção nisso ou não, entendendo ou não, Ele não vai deixar de falar nunca, certo? Então nós vamos falar, porque nós temos consciência de que Ele tem falado, e a gente conhece a voz dEle, o timbre da voz dEle. Então a gente vai falar o nome dEle aqui agora através dessa canção, que começa assim. Eu vou ler um pouquinho para você. Quero te ver e preencher todo vazio aqui, ó, no nosso coração. Você que está se sentindo vazio, vazia, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Preencher todo vazio aqui e vem me encher de Ti. Não quero fugir, para de fugir. Não quero temer, para de ter medo. Está tendo medo de quê? Ele é o amor. Vem me encher de Ti. E ele repete, porque temos que ser enfático com ele. Vem me encher de Ti. Ih, legal, vamos cantar, gente. Nosso pedido nessa noite, em todas as noites, em todos os dias, é que nós possamos ver a glória do nosso Deus. Que nós possamos cada vez mais termos conhecimento de quem o nosso Deus é. Porque só quando a gente entende, só quando a gente começa a enxergar realmente quem Deus é, a gente compreende quem nós somos e que nós precisamos dele nas nossas vidas. Que você também deseje ardentemente ver o Senhor em você. Quero te ver e preencher todo vazio aqui. Vem me encher de Ti. Não quero fugir, não quero temer. Vem me encher
aconteça o que acontecer, se entregue a Ele. Toma o filho, dobrará a ti, Rei dos Reis. Toma o meu coração, é teu, todo teu. Quero te ver e preencher todo vazio aqui. Vem me encher de ti. Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. The world needs you right now. Todo mundo, Senhor Deus. Cada família, Senhor, espalhado pela face da terra. Cada nação. Não importa, Senhor Deus, qual idioma fale. Não importa se sabe disso ou não. Precisa do Senhor para ser salvo. Todos estão com seu coração quebrantado, aflito, com medo, preocupado, porque diante de nós se colocou uma situação que nos lembra que a nossa vida é frágil, que nós não somos nada. Nós estamos num jogo, Senhor Deus, diante dessa doença que se transformou numa pandemia. Nós estamos num jogo que nós não conhecemos as regras. A gente não sabe, meu Pai, realmente o que podemos fazer para não perdermos esse jogo. Nós podemos tomar todos os cuidados, nós podemos fazer tudo, Senhor Deus. Mas a verdade é que não temos certeza de nada. E nós nunca tivemos condições de ter certeza de nada, mas a gente estava iludido que podíamos ter algum controle. E diante de tudo isso que o mundo está vivendo, a gente está percebendo, a gente está lembrando que nós não temos controle de nada. Que nós possamos te ver no meio dessa tempestade, no meio dessa provação, no meio dessa solidão, no meio da saudade dos familiares, no hospital, com ou sem o coronavírus, no leito de um hospital, que nós possamos, Senhor Deus, enxergar Jesus Cristo vindo sobre as águas, no meio da escuridão, e que o nosso desejo de te encontrar seja tão profundo, que a gente se lance sobre as águas, olhando somente para o Senhor. Em nome de Jesus, nos permita vermos um pouco mais do Senhor nesta noite, através deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos? Amém? Amém. Marcos capítulo 2, versículo 5. Corre, pega lá sua Bíblia, abre seu celular, o seu tablet, seu notebook, seu mega computador. Capítulo 2. E vamos ver o que está escrito no versículo 5. Quem vai ler? A Melissa. Melissa, muito tempo que a gente não escuta a voz da Melissa, né? Pois é, vocês estão com saudade também, né? Da Marta, da Melissa. Hoje vocês vão ouvir, já ouviu a voz da Marta, agora vão ouvir a voz da Melissa. O que está escrito aí no versículo 5, Melissa, do capítulo 2 de Marcos? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. E Jesus, vendo-lhes a fé, Filho, perdoados são os teus pecados. E Jesus, vendo-lhes a fé. Então Jesus não só viu a fé do paralítico, como também viu de quem estava com ele. E certamente você já sabe dessa história,
que tinha um rapaz que era paralítico e tinha 4 rapazes que estavam carregando ele. E ele estava no leito, ele estava totalmente paralisado. E tinha tanta gente na casa onde Jesus estava, que por acaso é a casa dele, igual a gente está aqui na casa agora. Jesus, nesse texto, está na própria casa dele, lá em Cafarnaum. Jesus tinha casa. Essa é a casa de Jesus. E eles tiveram a ideia, já que não tinha como entrar na casa, porque tinha muita gente, ou seja, na casa de Jesus cabia só algumas pessoas ou todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. A vizinhança inteira, todo mundo sabia que Jesus estava em casa, todo mundo conhecia Jesus, todo mundo correu para lá. Não é interessante? Às vezes nossos vizinhos sabem que a gente está lá, não quer nem olhar para nossa cara. Ih, fala nada não. Pois é. Souberam que Jesus estava em casa, sabe o que eles foram fazer? Foi todo mundo para lá, fazer uma festa, ouvir Jesus, conversar com ele. Todo mundo amava Jesus, por onde ele passava. Ele não destruía nada, nem relacionamentos, ele ajudava todo mundo. Pelo contrário, ele acrescentava tanto na vida das pessoas que todo mundo queria ir estar na casa junto com ele. Todo mundo foi. E você acha que ele ligava para alguma coisa? Não ligava para nada. Entra, entra. Se ele não ligasse, não teria uma multidão na casa dele. E quando esse paralítico chegou com esses rapazes, não tinha nem por onde entrar. Não tinha nem janela para pular. Por que eu sei que não tinha janela para pular? Porque se eles tivessem visto a janela, eles teriam pulado a janela. Porque é melhor pular a janela do que subir no telhado. Para poder destelhar o telhado. Torcendo para descer justamente aonde ele está. E eles destelharam a casa de quem? De quem, gente? Que eles destelharam? De quem era a casa? Jesus. De Jesus. Vocês já repararam que no texto não aparece nenhum dono da casa indo reclamar? Ô, meu querido, o que é isso aí? Esses estão loucos? Quem é que vai pagar por isso aí? E depois, quem é que vai consertar? Ninguém reclama de nada. Você vê Jesus incomodado também com alguma coisa em relação a isso? Pelo contrário, o que ele viu, ele amou, ele parou tudo. Opa! Uau! Isso é extraordinário! Isso é extraordinário! E Jesus, antes de dizer qualquer coisa, os olhos dele já estavam dizendo, porque está no texto escrito assim, ó, que ao ver Jesus, a fé deles era dos rapazes e mais o paralítico. Aqui que diz o texto? Ao ver Jesus, a fé deles, o quê? Versículo 5. Disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Aí ele se dirige ao paralítico. Filho, perdoados estão os teus pecados. Ih, segura, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse texto aí. Ficou com gostinho, né? Vai. Espera que depois a gente vai terminar esse texto. Que legal, a casa de Jesus. Já. Se fosse a sua casa, já estaria quebrando ele, já, né? Chutando todo mundo, chamando a polícia. Tira esses candangos lá de cima. Eu estou ouvindo um barulho lá em cima. Quem é que está andando lá em cima? Quem é que deixou? Quem é que permitiu um negócio? Isso é um abuso. Isso é um absurdo. Aí Jesus olha e fala para ele, filho, ainda chamou ele de filho ainda. Gente, vamos lá então. Essa próxima música, já que você já começou a meditar com a gente, orar com a gente na palavra do Senhor Deus, e a ideia é isso, é a gente sair das nossas dimensões de crise, das nossas condições, do nosso estado, tirar o nosso coração, o seu e o meu coração, do estado de crise, parar de fazer com que você só olhe apenas os problemas e leve você para a dimensão onde Deus está. E por incrível que pareça, Ele sempre está e Ele já está. Quem não está presente é a gente. O nosso coração, nosso pensamento está longe, está voando, está vagando por aí. E um monte de fantasia, um monte de coisas ideais. Se acontecesse isso. Se acontecesse aquilo, se eu tivesse isso, seria tão bom. E você não precisa daquilo que você acha que precisa ter para ser tão bom, porque você já tem. E Ele está do seu lado, e o nome dele é Jesus Cristo. Está vendo a nossa indiferença com Ele? Então, nós estamos aqui para te chamar a atenção para Ele. Olha para Ele. Porque é só dele que você precisa. Então nós vamos cantar de novo para Ele, porque tudo é para Ele. Vamos cantar para Ele. E essa música que nós vamos dizer aqui para ele, faz parte dos atributos de Deus.
O que é atributo? São as qualidades inerentes a Deus. E isso aqui encaixa naqueles atributos morais de Deus. Quais são os atributos morais de Deus? Deus é amor. Deus é santo. E Deus é justo. Então, ó, amor, santidade e justiça. Nós hoje vamos cantar nessa música aqui. Todos eles estão aqui inclusos. Mas nós vamos falar mais claramente da santidade dele. E a gente já vai começar dizendo assim, ó. O meu Deus é santo. Quem é o seu Deus? De longe dá para saber quem é o meu Deus. Então, quando você me vê dançando, quando você me vê falando, se você me vê respondendo, discutindo alguma coisa, vai dar para você imediatamente identificar quem é o Deus do Elídio. Pelo comportamento do Elídio. Porque viver, afinal de contas, é um culto. E tudo que a gente faz, a gente está adorando alguém. O meu Deus é santo. Vamos lá? Tudo que acontece com a gente, aqueles que já tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, tudo que acontece, a gente precisa se perguntar o que Deus está querendo me dizer com isso. Porque tudo que acontece ou está dentro da vontade de Deus ou está dentro da permissão de Deus. E tudo que Ele permite, tudo que Ele faz, tudo que Ele quer tem propósito. Olha para a condição da sua vida hoje, assim como eu estou olhando para mim. O que está acontecendo? O que Deus quer dizer com isso? Eu vou compartilhar com vocês o que Deus tem dito a mim. Tudo o que está acontecendo, desde as pequeninas coisas até as maiores. Deus está me lembrando que Ele convoca o seu povo a todo tempo a aprofundar no seu relacionamento com Ele. Ele convoca a todo tempo o seu povo a fazer uma escolha, assim como Josué fez com Israel. Escolhei hoje a quem vocês irão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não é um serviço só falado, é um serviço que é visto na vida por qualquer um que te encontre, por qualquer um que te conheça. É isso que Deus tem dito a mim. E aqueles que ainda não encontraram Jesus de verdade, estando fora ou dentro de alguma comunidade cristã, se você ainda não encontrou Jesus, eu creio que Jesus está falando com você, que você ainda tem oportunidade de escolher ter um compromisso de verdade com Ele, ter um relacionamento com Ele. Essa música fala sobre escolha, fala sobre um povo que sabe quem é o seu Deus e decidiu buscar incessantemente se aproximar do que o seu Deus é. O meu Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Criador dos céus e da terra. Diante disso, qual é a sua escolha? Faço minha escolha, sei de que povo sou, separo a ti, Senhor, todos os meus dias.
teu caminho eu possa andar. Retira do meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Retira do meu interior o que tua falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Eu santo serei em ti. Eu santo serei por ti. Pai santo seremos um. Só teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus maravilhoso, em santidade dou adoração, louvor ao teu santo nome. Toda minha vida é para ti, Senhor, honra para sempre quero te dar. Habita em nós, habita em meu interior, conhece todos os meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faça a sua escolha. Escolha o Senhor. Nós não sabemos se o amanhã nós teremos. Nós não sabemos se o próximo segundo nos pertence. Se na próxima hora estaremos vivos, estaremos conscientes. Decida por Cristo enquanto ainda há tempo. E todo o resto que você acha que precisa consertar na sua vida, que precisa endireitar, entregue nas mãos do Senhor. Ore, busque ao Senhor, peça a Ele para que retire do seu interior o que a palavra dele mostrou que não deve estar em você. Se entregue ao Senhor. Muito bem. Esse texto de Marcos, capítulo 2, está falando do episódio então onde Jesus está em Cafarnaum, na casa dele, e Jesus só morava em Cafarnaum porque ele foi expulso lá de Nazaré, quando ele foi se apresentar lá na sinagoga de Nazaré, e ele disse: hoje se cumpriu a palavra, as escrituras, quando ele leu Isaías, falando acerca da vinda do Messias, ele mesmo. Naquele dia ele se apresentou, ele quase morreu. No primeiro dia que Jesus se apresentou, quase que ele foi morto pelos próprios judeus que estavam dentro da sinagoga. Foi uma confusão naquele culto. Aquele culto terminou com a confusão. Eles iam levar Jesus para um lugar para jogar ele lá de cima do precipício. E ele, quando ele era então, ele se enveredou por meio das pessoas e foi embora. E ele estava sendo ameaçado de morte. Ele nunca mais voltou naquela época. Ele voltou bem depois. Então ele desceu, foi lá para baixo. Já que eles queriam jogar ele lá embaixo, então ele foi lá para baixo mesmo. Ele desceu e lá embaixo ele comprou a casinha dele. E o lugar lá embaixo chama o quê? Cafarnaum. Lá na casinha dele, Jesus passava pouco tempo em casa. Então, quando Jesus voltava em casa, era uma festa, porque, como eu falei anteriormente, todo mundo amava Jesus. Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo. E a casa dele está sempre com as portas e janelas e até telhados abertos para todo mundo que quiser acessar ele.
Não existe empecilho que Jesus coloque, ou você acha que Jesus está colocando para você chegar até Ele. Uma vez eu escutei um colega falando assim, eu falei com ele assim, rapaz, você precisa se firmar, você precisa voltar, e você precisa se converter. Aí outro colega falou assim para mim, lá no trabalho, falou assim, se Deus quiser, eu vou me converter. Aí eu falei para ele, por que você está falando se Deus quiser? Você vai se converter? Ele quer. O problema não é Deus querer. Para de ficar colocando palavras na boca de Deus que Ele nunca disse. Para de ficar colocando coisas no caráter de Deus que não existe lá. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justiça. Entre outras coisas mais profundas ainda. Aí eu digo, se Deus quiser, é claro que Deus quer. E Deus não quer para amanhã, Deus quer para agora. E se Ele quer, é porque é possível e Ele já estabeleceu e Ele já disponibilizou. Só não acontece por quê? Porque a gente não quer. Porque a gente não quer subir no telhado. Porque a gente não quer acessar, passar pelas multidões. Porque a gente não quer ter trabalho. Porque a gente não quer ter esforço. A gente quer que Ele mande do céu. E além dele mandar do céu aquilo que a gente acha que precisa, não o que Ele quer nos dar, que é muito melhor do que a gente acha que precisa, além disso, a gente quer que Ele ainda venha e implore para a gente aceitar. Ele não vai fazer isso. E Ele fez muito mais do que todas as nossas expectativas são capazes de esperar e imaginar. Ele não nos deu nada. Ele desceu pessoalmente. E veio se dar com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem para nós. A casa dele era nossa, a atenção dele era nossa, a vida dele é nossa, o sangue dele é nosso, tudo dele é nosso. Até o céu Ele disponibilizou para nós. Todo aquele que crê em mim fará coisas maiores do que todas as que eu fiz. Até o poder dele, tudo. E o Espírito Santo que estava sobre ele, ele falou, virá outro Consolador, e ele estará sobre vocês e ensinará para vocês todas as coisas. Olha isso. Então não há nada que ele esteja impedindo você de ter e de ser nele. O empecilho não é Deus. O empecilho não é Jesus. O empecilho não é circunstância. O empecilho não é o desejo. O empecilho não é o coração. O empecilho não é o sentimento. O empecilho não é nem o próprio pecado. O empecilho somos nós que não decidimos. O paralítico e os rapazes que estavam com ele decidiram, tomaram uma decisão. Se você decidir pegar uma marreta agora e ir na sua sala e quebrar sua televisão, você vai quebrá-la toda, não vai sobrar um caquinho sequer. Porque é uma decisão. E essa decisão tem consequências, ela produz consequências inevitavelmente. As consequências que você precisa e quer ter com Deus, e você sabe que precisa, lá no fundo da sua alma, você só vai ter se você decidir. Se você decidir abrir mão de todas as suas vergonhas e fazer o que você precisa fazer. Aquele paralítico com aqueles rapazes, eles não precisavam simplesmente chegar na casa de Jesus, encontrar a porta aberta e entrar. Não, isso era fácil para eles. O que eles precisavam é de serem desafiados de não chegar até eles. E de inclusive se acharem na prioridade de ter a atenção deles e o mundo inteiro na frente deles, tendo acesso a Jesus de modo mais fácil. Então o que eles fizeram? Aquilo que eles precisavam fazer. O que eles precisavam fazer? Subir no telhado. E depois de subir no telhado, destelhar. E arrumar um jeito de descer lá dentro. Eles pararam de se importar com o que os outros acham. Eles pararam de se importar com o que eles mesmos achavam. Eles pararam de olhar para as condições, para as circunstâncias, para isso ou para aquilo. Eles pararam de olhar para tudo isso. E eles decidiram, e quando a gente decide, e pela coisa certa, a gente passou a dar ouvidos ao que Deus já está colocando no nosso coração há muito tempo. O que te incomoda no seu coração para fazer é Deus te falando, faça. E você tem adiado para o amanhã.
E quando a gente faz, ele surpreende a gente. O paralítico desceu na frente dele, dentro da casa dele. Aí Jesus vira pro paralítico e cheio de gente ali dentro criticando. Ih, esse é paralítico? Olha que absurdo. Certamente pessoas viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, você vai deixar, estão destelhando, tá caindo em cima de mim, tá me incomodando. Eu cheguei aqui primeiro. Aí chega esse bando de pobre em cima aí. Que absurdo o negócio. Eu não deixaria um negócio desse, tenho certeza. Sabe por quê? Porque o texto vai falar algumas coisas interessantes. Continua lendo Marcos capítulo 2 e você vai ver uma coisa que eu vou dizer agora, para a gente já caminhar para o final. Quando desceram o paralítico, Jesus vira para ele, viu a fé deles e falou para o paralítico assim: perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus começa a nos quebrar de dentro para fora. Depois de você decidir vencer tudo que você precisa vencer e chegar até Ele, você agora vai encontrar o maior desafio de todos, que é ouvir o que Ele tem para te dizer. E o que Ele vai te dizer vai te quebrar e vai desmontar tudo que você sempre achou que era verdadeiro, tudo que você sempre achou que era absoluto. Ele vai quebrar tudo isso e vai transformar isso em nada. Porque ele olhou para a doença daquele rapaz e ele falou o que para o rapaz? Perdoados são os seus pecados. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a nossa doença é o nosso pecado. Jesus está dizendo que o que nos paralisa na vida, na alma, no espírito, na mente, no coração, familiarmente, no relacionamento, com os filhos, no trabalho, tudo. O que nos paralisa, o que nos adoece, o que nos destrói é o pecado. O que está destruindo você é o pecado. E quando esse pecado vira um vício, que desgraça na nossa vida, e a gente se sente sujo, e a gente se sente longe de Deus, a gente se sente vazio. Vazio. O nome desse vazio é: eu sou incapaz. O que eu faço? Eu não sinto Deus, eu não tenho forças para chegar até Ele, eu não tenho forças para falar com Deus, eu não sei nem orar, eu não consigo entender nem uma letrinha da palavra dele, eu nem leio. Eu estou usando aqui exemplos, e talvez isso se encaixe com você. Por quê? Porque esse vazio que tomou você, e o que está orquestrando tudo isso, regendo toda essa desgraça que você está se sentindo por dentro, se chama pecado. Pecado. É disso que você tem que ter raiva. É com isso que você tem que brigar. É com isso que você tem que lutar. É com isso. Às vezes a gente briga com um monte de pessoas, né? Principalmente com aquelas que mais amam a gente. A gente prejudica um monte de gente, um monte de coisa, né? Que a gente faz errado. Por que você, a força que você usa para fazer as coisas erradas, você não usa para enfrentar o seu pecado? Mas não é olhando para o pecado e falando assim: eu vou te enfrentar, pecado. Não é assim não. Olha, vício, a partir desse momento eu vou enfrentar você, eu vou te encarar. Não, não é assim não. Não é só assim não. O primeiro passo para vencer o pecado, que já se tornou um vício, e que se confunde com você mesmo, o pecado com você mesmo, com o que você é, você nem sabe o que é seu caráter e o que é pecado em si. Não dá nem para separar, de tanto que ele nos contamina. O segredo é Jesus. O segredo é você falar com Ele. O segredo é você falar com Ele se você entender o que Ele está te dizendo. É falar com Ele assim: Senhor Jesus, eu quero parar de achar que a história é minha. A história não é minha, Senhor Jesus. A história é sua. A casa é a sua. A vida é sua. E eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua história, Jesus. Eu quero abrir mão da minha, porque a minha até agora não resolveu, e mergulhar com tudo que tenho e sou na sua, Jesus, com todas as minhas forças,
E eu vou me esforçar, Jesus. Aí entra encarar o que você tem que encarar. E com todo o meu coração, Jesus. Então é com toda a vida. Então você vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Porque agora o foco é Jesus. Jesus não vai entrar na sua casa reparando em nada. Mas se você sabe que aquilo desagrada a Ele, que Ele não concorda, se você ama Ele, você vai fazer questão de tirar. Hello, moto. Porque Ele não concorda. Porque não faz parte de quem Ele é. E você quer que Ele se agrade. E você quer que Ele faça tudo que Ele quer fazer e sempre sonhou em você e através de você. Então se jogue com tudo que você tem. O nome disso é arrependimento. Arrependimento não é eu olhar o que eu fiz e eu simplesmente falar para os outros: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço mesmo isso, aquilo outro, eu sou assim, assado. Não é isso não. Isso é ficar se autoafirmando. Isso não é confessar nada. Nunca foi, nunca será. Por isso que a pessoa se torna pior depois que ela fica falando isso. Não sei nem para que falam, né? Então, confessar, se arrepender, sabe o que é? É ter certeza de que precisa mudar. Eu não estou bem, eu estou doente, eu estou paralítico. E o que está me paralisando se chama pecado. Aí os outros que estavam ali perto: mas isso é um absurdo, ele não pode perdoar pecados. Quem é ele? Quem ele acha que é para ficar perdoando os pecados? Isso é um absurdo. Aí Jesus, diz o texto, Jesus ouvindo e sabendo das intenções que havia no coração deles, antes deles falarem, Jesus virou e disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Olha, eu estou aqui criticando Jesus. Ele está falando para o rapaz aí para perdoar pecados? Isso é um absurdo. Ele não é Deus para perdoar pecado. Aí Jesus vira para mim: meu querido, o que é mais fácil dizer para ele? Perdoados são os seus pecados? Ou dizer para um paralítico que não consegue nem se mexer: levanta e anda? O que é mais fácil? Se eu dissesse para Jesus, estivesse lá e dissesse: mais fácil se eu disser que ele quer que para perdoar pecados, eu estou falando que ele é Deus. E se eu disser que é paralítico para ele levantar, então eu estou dizendo que ele pode fazer milagres, papapá. É mais fácil dizer para ele levantar e andar. Aí Jesus ia virar para mim e ia falar assim: então manda. Que legal. A casa de Jesus é maravilhosa. Era muito bom entrar na casa de Jesus, todo mundo aprendia. Olha, então vai lá, manda ele levantar. Vai, levanta. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, presta atenção no que Jesus fala. Para vocês entenderem que Jesus tem, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo para ele: levanta aí. Gente, Jesus é absurdo. Jesus é absurdo. Você abrir mão da sua vida e entrar na vida dele é você mergulhar no absurdo. Ele te leva para o olha a profundidade do que Jesus acabou de falar. Ele limpa os nossos pecados, é isso que ele faz. E o restante acontece. Acontece aonde? Nele. Nele. Vale a pena abrir mão de tudo, inclusive de você mesmo, por ele. Vale a pena. Isso é só uma gotinha, mas bem pequenininha, quase nada, do que ele pode e quer fazer através de você. Isso é só uma gotícula. Você não faz ideia do que ele já está pronto para te dizer. Filha, filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta aí, anda. Andar para onde? Para onde o Espírito dele te mandar. Para fazer o quê? Você não vai fazer. Quem vai fazer é ele. Através de quem se entrega a ele. Amém? Amém. Isso remete a uma coisinha chamada decisão. E decisão tem a ver com escolha. Tem uma música que diz isso. Tem preço. A Ariane vai falar. A Ariane é melhor do que eu para falar essas coisas. A canção de agora se chama Escolha a Ti. É de um grupo chamado 288 Worship. E
Nós agradecemos a Deus por termos encontrado esse grupo, porque as canções deles são extremamente bíblicas e nos levam de encontro aos planos de Deus, a quem Deus é. Você está vivendo ainda o tempo da oportunidade. Todos nós ainda estamos vivendo o tempo da oportunidade. Quando é o tempo da oportunidade? Quando você nasce, o tempo da sua oportunidade começa. E até o dia que você fechar os seus olhos aqui neste mundo pela última vez, é tempo de oportunidade. Então, essa oportunidade, esse tempo é vida. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma oportunidade de escolhermos a Cristo ou não, a gente começa a entender tudo o que acontece ao nosso redor. Mas ele era tão bom, por que isso aconteceu com ele? Mas ela era só uma criança. Que absurdo, que violência. E muitos se questionam, que Deus é esse que permite que tudo isso aconteça? Isso é só uma vírgula. A vida que vivemos é uma vírgula. É um espaço. Tudo isso que vivemos está dentro de uma vírgula. E Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, amor, santidade e justiça, sem deixar de ser nenhuma dessas coisas, permite que cada um siga o seu caminho. Mas ao findar a oportunidade de cada um, todos estaremos diante dele e seremos pesados. E a única forma de passarmos nessa balança é se o nosso peso estiver com Cristo, se tivermos a marca de Cristo. E aí nós teremos uma vida eterna. O que é a vírgula da sua vida? O que é a vírgula da minha vida diante da eternidade com Cristo? Pare de viver como se tudo isso fosse o máximo que você pode alcançar. O máximo que você pode alcançar. O máximo que eu posso alcançar através do sacrifício de Jesus Cristo é a vida eterna em Deus, com Deus, que é infinitamente melhor do que tudo que você hoje acha que é muito bom. Escolha o Senhor, custe o que custar. Desbloqueia pra gente isso. Escolha o Senhor. Não importa o que vai acontecer. Esteja firme nessa decisão. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo sofrimentos nesse amor e tormentos que se alternam com louvor. Eu escolho a ti, Senhor. Mesmo havendo provações por te buscar, se perseguições são riscos de te amar, eu escolho a ti. Para seres meu amor,
mas é certo que escolho a ti. Mas é certo que escolho a ti. É certo que escolho a ti. A única certeza do escolher ao Senhor Deus é quando a gente está quebrantado o suficiente para ouvir a voz dele de um modo tão claro e profundo que seja em nós reunido uma força que só o Espírito Santo dá, que a gente se levanta em meio aos cacos de nós mesmos e a gente se recusa a olhar para tudo que fizemos, inclusive, apenas como alguém que se sente culpado. Não. A gente para de olhar para tudo, para onde a gente saiu, e a gente passa a olhar aonde a gente quer chegar. E o nosso alvo passa a ser quem? Deus. E se o nosso alvo é Deus, o nosso alvo é a santidade. O nosso alvo é a justiça. O nosso alvo é o amor. Que Deus nos abençoe nessa jornada, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nosso amado Pai, se realize em nós, Senhor. se realize em nós, Senhor. Faça de nós Faça de nós a sua bênção, a sua bênção, onde quer que o Senhor nos colocar. onde quer que o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cura Cura toda toda a enfermidade a enfermidade da nossa alma, da nossa do alma, nosso coração, do nosso coração, dos nossos sentimentos, do nosso sentimento, da nossa história, da nossa história, das nossas emoções. das nossas emoções. Tudo em nós, Senhor. Tudo em nós, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Mas não restaura Mas não restaura para ser o que era. para ser o que era. Quando achávamos Quando achávamos que estava bom. que estava bom. Restaura Restaura para que seja feito para que seja feito conforme o Senhor nos criou conforme o Senhor nos criou para sermos, para sermos, segundo a sua imagem e semelhança. segundo a sua imagem e semelhança. Restaura a sua imagem, Senhor, Restaura a sua imagem, e a Senhor, sua semelhança e a sua semelhança em nós em nós e através de nós. e através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Fica na Tchau. paz. Tchau, tchau.